Glória a Deus. Quem está pronto para ter a vida mudada por Deus essa noite? Amém, meu irmão? Eu sinto que Deus está com pressa de fazer milagre aqui essa noite. Amém. Se Deus fosse mudar a história de uma pessoa aqui, quem seria? Amém, meu irmão. Está melhorando. Vou dar mais uma chance. Se Deus mudasse a história só de uma pessoa aqui essa noite, quem seria? Glória a Deus que existe poder no nosso Senhor para mudar a história de todos nós. Quem trouxe a palavra de Deus? Amém. Quem trouxe a palavra de Deus? Quem ama a palavra de Deus? Eu quero que você tome a sua Bíblia, querido. Livro de Lucas. Lucas capítulo 1. Deus tem nos visitado nesse tempo, nesse mês, no nosso culto da vitória, e nos desafiado a aprofundar ainda mais o nosso posicionamento como cristãos. Eu quero falar essa noite rapidamente sobre um posicionamento muito importante para nós como igreja, um posicionamento que acelera processos, que manifesta milagres. E esse posicionamento, ele está no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 45. Mas antes de eu ler esse texto ao seu coração, entenda que existe uma página na nossa Bíblia, está entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, é uma página em branco. Você tem a sua Bíblia no celular, você não tem acesso a isso, mas se a sua Bíblia, está aí em papel, tem uma página em branco. E essa página diz respeito a aproximadamente 400 anos de um silêncio profético nessa terra. Então, 400 anos sem uma voz viva da parte do Senhor, sem um profeta direcionando o povo. E nesse texto que nós vamos ler, Deus ele está quebrando esse silêncio profético e voltando a declarar uma palavra sobre o povo dele nessa terra. Esse texto é uma palavra profética, é um canto profético, é a voz de Deus. E Lucas capítulo 1, versículo 45 vai declarar: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Levante sua mão ao céu aí, querido. Eu quero declarar esse texto sobre a sua vida. Bem-aventurado é aquele que crê essa noite, porque o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele tem te prometido. E você diz: amém. Aplauda ao Senhor. Se você crê, aplauda ao Senhor. A primeira coisa que Deus volta a comunicar nessa terra, 400 anos de silêncio. Deus está com vontade de falar, e a primeira coisa que Ele diz: olha, bem-aventurado, feliz, bem-sucedido é aquele que crê. Porque é para esse que crê que os milagres acontecem, que as palavras se cumprem, que alcança a vitória nessa terra. E o título dessa palavra é: tudo é possível para aquele que crê. Diga: tudo é possível para aquele que crê. Amém? Por que Deus liberou essa palavra? Eu não vou ler todos os textos, mas esse texto ele diz respeito à visitação do anjo Gabriel para duas famílias. Lucas capítulo 1, anjo Gabriel, ele vem no templo, ele vem na igreja, ele vem para um homem, um sacerdote chamado Zacarias. Ele diz: Deus ouviu a sua oração, você vai ter um filho, seu filho será chamado João e será um grande profeta de Deus nessa terra. Zacarias diz: como? Eu já sou avançado em idade, a minha esposa é avançada em idade, não tem como isso acontecer. Gabriel olha para Zacarias e diz: querido, porque você não crê, até o nascimento do seu filho você vai ficar mudo, para você parar de murmurar e duvidar do Senhor. Aí o mesmo anjo Gabriel sai da presença de Zacarias e vai até Nazaré, a uma mulher chamada Maria, e diz: Maria, o negócio é o seguinte, você vai conceber um filho,
Esse filho será gerado através do Espírito Santo. Uma menina, uma adolescente virgem. E Gabriel diz, e tem mais, esse menino será o salvador da humanidade. Deus se fará homem e nascerá do seu ventre. Maria diz, cumpre em mim a sua palavra, eis aqui a tua serva. Deus dá uma palavra na igreja para um sacerdote, o sacerdote era incrédulo. Deus vai para uma pequena cidade, para uma pequena casa, para uma adolescente, e encontra naquela menina uma pessoa de muita fé. Aí Deus ativa a voz profética, aí Deus fala com o povo dele, dizendo, queridos, bem-aventurado, bem-sucedido, feliz nessa terra é aquele que crê. E o crer não tem a ver com o tempo de convertido, não tem a ver com religião, não tem a ver com quanto tempo você está nessa igreja, não tem a ver com quantas palavras você recebeu, mas tem a ver com a sua capacidade de crer em tudo aquilo que Deus tem dito ao seu respeito. Um pai está diante de Jesus, o seu filho está em uma grande crise, e a libertação não acontece, o milagre não acontece. E aquele homem olha para Jesus e diz, Jesus, se você pudesse fazer algo pela minha família. Jesus disse, eu posso. Tudo é possível para aquele que crê. Não se trata se Deus pode fazer algo, mas se eu acredito que Deus pode fazer algo. E aquele pai grita, então ajude, Senhor, ajude a minha incredulidade. E eu creio que essa noite o Espírito ele já está visitando pessoas aqui com o dom de fé, para que você possa crer em um novo nível de autoridade, em um novo nível de poder, em um novo nível de milagre, em um novo nível de atuação sobrenatural sobre a sua vida. Eu quero trazer ao seu coração rapidamente alguns pontos sobre crer, sobre acreditar, sobre verdadeiramente entender que tudo é possível a partir do momento que eu acredito, tudo é possível. Primeiro ponto, crer é um ato de rendição. E se render é algo que nós fazemos em todos os cultos. Começa o culto. Ministro de louvor diz o quê? Igreja, levante as mãos. Muita gente nem sabe por quê, mas mandaram levantar, a gente fica com a mão levantada. Aí termina o louvor, a gente cansa, abaixa. Eu tenho uma palavra para a sua vida, levante a sua mão. Você levanta de novo. Então você fica o culto inteiro assim, se rendendo. Você não sabe por quê. Porque quando Deus fala algo, você precisa se render à palavra e à vontade dEle. A Bíblia fala dela própria, que ela é espada. Uma espada afiada de 2 gumes. Vamos contextualizar, porque a gente fala de espada, e talvez não entende que há 2000 anos atrás, a espada era a arma da época. Então, quem andava com uma espada na cintura, ele andava armado. Se a gente fosse atualizar, como eu dissesse para você hoje, que a sua Bíblia é como um revólver, é como uma pistola, é como um fuzil AK-47. E se alguém aponta essa arma para você, o que você faz, ou deveria fazer? Eu me rendo. Seja feita a tua vontade, faça o que você quiser. O pessoal do Rio de Janeiro ali já está conhecendo, já conhece o procedimento, pastor. Quando Deus fala algo através da palavra, a rendição, ela é obrigatória. Quantas promessas já foram liberadas sobre as nossas vidas, mas a gente não aceita. Não é para mim, comigo nunca vai acontecer. Eu não mereço, nunca aconteceu com ninguém da minha família. Será que Deus tem poder para fazer isso?
Ah, o pastor está falando da boca para fora. Ah, não é bem assim que as coisas funcionam. A Bíblia é um livro antigo, foi escrita por homens. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele curava, Ele cura, Ele vai continuar curando. Ele libertava, Ele liberta, Ele vai continuar libertando. Ele prosperava, Ele prospera, Ele vai continuar prosperando. E a Bíblia declara que não há nenhuma manifestação de Deus, nenhum versículo, nenhum texto que é de particular interpretação. Deus não tem favoritos. É que Deus só age na vida de pessoas que creem, Ele só age na vida de pessoas que acreditam. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 34. Fala sobre um escriba, um doutor da lei, um jovem especialista nas escrituras que faz uma pergunta para Jesus. Entenda que o escriba, como naquela época não tinha máquina de xerox, todas as cópias da Bíblia eram manuscritas. Então o escriba era alguém que copiava a Bíblia. Passava o dia todo escrevendo, replicando, copiando as escrituras. Então esse jovem era um especialista na Bíblia. Além de um judeu praticante, era um profundo conhecedor das escrituras. E conhecendo os mandamentos, que não são 10. 10 são assim, os que a gente mal lembra de cabeça, mas são 613 mandamentos no total. Aquele jovem, conhecendo a todos, pergunta para Jesus, dizendo: Jesus, será que não existe um que seja mais importante, um que eu possa facilitar minha vida, cumprir agora, para já ter um resultado imediato, um que vai liberar um milagre, um que vai mudar a minha história? E Jesus olha para aquele jovem e diz: sim, existe um mandamento mais importante. Se você crê nele, a sua vida muda aqui e agora. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, entendimento. O texto continua, mas a gente precisa entender o que aconteceu ali. Jesus não inventou esse mandamento. Não foi uma frase de efeito, não foi improviso. Jesus, ele replicou, ele repetiu o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Que declara: ouça, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, então amarás Ele de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. Essas palavras estarão no seu coração, as ensinarás aos seus filhos. Delas falarás sentado na sua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Também as atarás por sinal na sua mão, te serão por frontais entre os olhos. As escreverás nos umbrais da sua casa e das suas portas. Então, aquele menino, aquele escriba, aquele judeu, desde pequeno, quando ele acordava: preciso amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Sentava na mesa para tomar café: preciso amar o Senhor Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. Quando ele atravessava a porta para ir para a escola, estava escrito lá: preciso amar o Senhor de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. E a Bíblia diz que quando ele andava pelo caminho, era mandamento, ele tinha que andar pelo caminho dizendo: amo o Senhor, meu Deus, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a minha força. Deus obrigou ele a usar uma pulseira. Ele olhava para a pulseira e estava escrito: amarás o Senhor, seu Deus, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Se ele quisesse botar um boné, uma faixa, na testa tinha que estar escrito: eu amo o Senhor, meu Deus, de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E assim foi a vida inteira desse jovem, a vida inteira. Quando ele pergunta para Jesus se tinha um mandamento que se ele pudesse cumprir, mudava a vida dele, Jesus joga na cara dele um mandamento que ele já tinha usado 100.000 vezes e nada tinha acontecido. Por isso o texto da conversa não tem continuidade. Porque aquele menino, ele deve estar paralisado até hoje. Porque o dia todo, dezenas de vezes, durante toda a vida dele, ele ouviu isso.
Eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas, irmão. Não adianta você falar para mim que você já ouviu a palavra de Deus milhares de vezes. O que muda a sua vida não é a quantidade de vezes que você ouve a palavra, mas é o momento que você crê na palavra, aí a sua vida muda. Será que nós temos recebido a palavra com a dignidade, com um peso que ela tem para mudar a nossa história? Existem duas maldições, uma é da ignorância. O povo perece, sim, por falta de conhecimento. Agora, aquilo que nós conhecemos, mas não acreditamos, também é uma maldição. Qual era a maldição que pesou sobre Israel? Israel não era uma nação de ignorantes. Era uma nação inteira que conhecia as Escrituras, mas não acreditava nas Escrituras. As Escrituras passaram a ser apenas uma tradição. Por isso Cristo devolvia para os judeus as Escrituras e dizia: quem tenha ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, todo mundo tem o ouvido natural para ouvir esse texto. Mas quantos aqui essa noite têm os ouvidos do Espírito para crer em cada palavra que Deus tem dito ao nosso respeito? Coloca a mão no seu coração, querido. Eu quero que você ore por isso nesse momento. Assim como aquele pai disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu quero que você ore por isso. Se você tem duvidado de algo, talvez no seu íntimo você tem murmurado, você tem reclamado. Você se sente às vezes no culto entediado. Eu já ouvi essa palavra, agora é oferta, agora aquilo lá, eu já sei como é que funciona. Eu quero que você peça: Senhor, ajuda a minha incredulidade, aumenta a minha fé. Deus Todo-Poderoso, eu oro essa noite, porque é uma promessa sobre nós de que nesse tempo o Senhor arrancaria o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Eu declaro que toda apostasia, toda frieza, toda incredulidade está sendo arrancada nesse momento. E nós nos tornamos hoje sensíveis à Tua palavra e à Tua vontade. Quando o Senhor declara a cura, somos curados. Quando o Senhor declara a quebra de cadeias, somos libertos. Quando o Senhor declara a salvação, nós somos salvos. Mas ninguém sairá desse lugar hoje sem ser afetado pela sua palavra. Quem concorda diz? Amém, querido? A Bíblia é muito mais profunda do que longa. Amém, eu já li a Bíblia 80 vezes. A vida está igual. Amém, esse ano eu já li a Bíblia 3 vezes. E a vida não muda. Ao invés de ler a Bíblia inteira, da forma que você lê uma revista, ou um livro qualquer, por que você não tropeça num versículo e vai profundo? Um versículo que vai te envolver, que vai te embrulhar, que vai te inquietar, que vai ativar a sua vida. E naquele versículo você vai ficar ali semanas, meses, anos com uma palavra viva sobre você. A Bíblia é muito mais profunda do que longa. Crer é um ato de rendição. É preciso levantar as mãos e dizer: Senhor, faz então, faz o que o Senhor quiser. O Senhor falou, o Senhor cumpre. Segundo ponto, crer, acreditar é um ato de humildade. Porque para acreditar nos sonhos de Deus, talvez você tenha que deixar de lado os seus sonhos. Para acreditar no que Deus diz, talvez você tenha que deixar de lado o que você diz, o que você pensa. Afinal de contas, o próprio Deus diz assim: queridos, meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus pensamentos sempre serão mais altos. Assim como os céus estão distantes da terra, assim os meus pensamentos estão distantes dos seus pensamentos, diz o Senhor. Então, crer em Deus
É crer em alguém que na maioria das vezes tem uma opinião diferente da nossa. Tem um plano diferente, tem um projeto diferente, tem uma vontade diferente. É a guerra que Paulo diz, entre a carne e o Espírito. Entre a carne e o Espírito. Jesus, em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, ele fala um texto muito atual, que serve para qualquer culto. Ele diz assim: alguém está com a vida difícil? Alguém está carregando um fardo pesado? Alguém está dizendo, Deus está insuportável? Jesus disse, então venha, vem para mim. Pegue o meu fardo é suave, minha vida está leve, porque eu sou manso e humilde de coração. Humildade deixa a vida de qualquer pessoa mais leve. Mansidão acelera muitos processos em direção ao milagre de Deus. Deus, ele permanece, ele habita, ele fica onde existe uma pessoa humilde. Isaías 57:15 diz, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito. Então Deus está lá, num alto e santo lugar. Aí o texto continua e diz assim, mas eu também habito com aquele que tem um coração contrito, quebrantado, humilde. Deus habita nas pessoas que têm um coração humilde. Bill Johnson declara que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que caminha como que com uma pomba sobre os ombros 24 horas por dia. O Espírito Santo não é uma pomba, tá? Mas ele desce de forma corpórea como uma pomba, ele tipificou algo. Mas para você andar o dia inteiro com uma pomba no seu ombro, dá para você ficar gritando, sim ou não? Sim ou não? Dá para você andar correndo, atarefado, pulando, reclamando de tudo. Você anda o dia inteiro com uma pomba nos seus ombros, tudo é suave, querido, tudo é manso, tudo é humilde, tom de voz lá embaixo, nada com pressa, nada é precipitado. Cristo declara, o nosso fardo, a nossa vida é muito mais suave. Se nós temos mansidão e humildade em nós. Mansidão e humildade acelera, por exemplo, vou dar um exemplo só, a nossa vida de oração. Oração não é sugestão. Diga, oração não é sugestão. Jesus diz assim, por que você perturba a vida de todo mundo, fazendo orações longas, pensando que por muito falar Deus te escuta? Porque aquilo que muitas pessoas chamam de oração é palpite. Você está dando conselho para Deus. Você vai orar e diz assim, Deus, se o senhor não fechar aquele contrato às 3 horas da tarde, eu vou quebrar. Então você não quer só o recurso, você obriga Deus a fazer aquele contrato. E se o cliente não vai assinar aquele contrato, você chora, você murmura, Deus me abandonou, Deus não quer me dar o recurso, como é que eu vou pagar a minha conta? Oração não é sugestão. O seu problema é financeiro, você precisa orar pelo valor. Como Deus vai trazer esse valor é problema dele, não seu. Como Deus vai salvar a sua família, o como pertence a Deus. Como Deus vai salvar a minha família, não sei, mas ore pela salvação da sua família. Ore pela provisão financeira. Ore pelo trabalho. Ore pelos dons do Espírito Santo. Como vai acontecer, querido? O apóstolo Paulo diz, Deus, quem é o seu conselheiro? Atos capítulo 12. É um dos momentos que eu mais sou apaixonado na história da igreja. Porque acontece uma situação, a igreja se reúne para o culto e o pastor Pedro, o pastor presidente da igreja, foi preso. Porque começou a agradar os políticos, prender e perseguir os pastores da igreja.
Prenderam Pedro. A igreja se reúne. E aquilo que seria o culto da vitória se transforma em um culto de oração. Gente, precisamos orar. O pastor da igreja está preso. Vamos clamar para que Deus faça alguma coisa. E o povo começa a orar. Talvez alguém falou, Deus, quebranta o coração, né, do ministro da STF. Oh, Deus, envia o melhor advogado. Talvez alguém na igreja aí, alguém conhece o delegado aqui? Alguém conhece um político influente, um deputado? Pedro está preso, alguém tem que fazer algo. Alguém conhece um agente penitenciário? Mas alguém naquela igreja fez o que todo crente deveria fazer. Deus, solta Pedro em nome de Jesus. E aí a Bíblia diz assim: Pedro estava sendo guardado por 16 soldados. A Bíblia diz isso para mostrar que não era fácil. Atos 12 diz que havia um soldado de cada lado de Pedro, e Pedro estava algemado no meio desses soldados. Além desses 2 soldados, haviam outros 14 soldados ao redor de Pedro, que era para o cara não fugir. Pedro dorme. E aí o texto diz assim, que o anjo chega para Pedro. Pedrão, acorda. Pedro acorda, esfrega o olho. Vê um anjo enorme. E aí o texto diz que Pedro pensa assim, rapaz, é uma visão de Deus. Deus essa noite está me dando uma visão. Que anjo maravilhoso. E hoje diz, Pedrão, calça o tênis. Ele calça o tênis. O anjo diz, Pedrão, está frio lá fora, bota a jaqueta. Ele bota a jaqueta. O anjo toca nas algemas, as algemas caem. E Pedro diz, pô, essa visão está demais. E o anjo abre a porta da cela, e os soldados não veem Pedro. Pedro está invisível, por isso que ele acha que é uma visão. Pedro sai caminhando pela prisão, vê a sala do carcereiro, pega um café, toma. E, gente, o que Deus quer me mostrar com essa visão? E ele vai indo, e as portas vão abrindo. E ele está invisível. Quando chega na porta principal da prisão, que dá para a rua, é exatamente essa palavra que a Bíblia diz. As portas se abrem automaticamente. Nesse texto aqui, Deus inventou aquela porta do shopping. Há 2000 anos atrás, Pedro chega na porta, a porta faz... Pedro sai para a rua. O anjo diz, Pedrão, até a próxima, cara. Pedro esfrega os olhos e diz, cara, era real. E ele vem para a igreja. Ele começa a bater na porta da igreja. Uma irmã chamada Rhodes ouve a voz dele e diz, Pedro chegou, pastor Pedro chegou. As intercessoras da igreja dizem, filha, você está maluca? Como assim Pedro chegou? Pedro está preso. Está procurando ainda um político, um policial, ou um ministro, alguém para resolver essa situação. Aí a Bíblia diz que um cara da igreja grita assim, é o fantasma de Pedro, seja lá o que isso for. É o anjo de Pedro. Não sei se a gente anda com um anjo parecido com nós. Mas a igreja não acreditava que aquele milagre poderia acontecer da forma mais rápida possível. Como alguém poderia sair da cadeia? Caminhando. Sabe o que acontece? Nós inventamos regras e fórmulas na nossa vida de oração e nós nos frustramos. Porque Deus não obedece o nosso ritual. Alguém lembra do paralítico lá do tanque de Betesda? Jesus está lá, o autor da vida, o Deus Todo-Poderoso. Ele olha para o cara e diz, cara, você quer ser curado? O que ele diz? Ah, até quero, mas poxa, um trabalhão, né, Jesus? Sou paralítico. E de tempo em tempo vem o anjo, e o anjo dá uma balançada na água, e alguém tem que me pegar e me jogar na água. E eu sou paralítico, Senhor. O cego é mais rápido do que eu, o surdo é mais rápido do que eu, o gripado é mais rápido do que eu, todo mundo, todo enfermo é mais rápido do que eu. Preciso de uma estratégia melhor para isso acontecer. Às vezes o que está nos distanciando do milagre
É a forma que nós temos buscado esse milagre. E Deus colocou no meu coração hoje, querido, a liberação assim de milagres instantâneos. Como Deus vai fazer, não importa. O que importa é que Ele prometeu que iria fazer. Pastor, preciso de cura, ore pela cura, ponto. Não sei se Deus vai usar o médico ou medicamento, se você vai ser curado de forma instantânea, mas Jesus já levou sobre Ele isso. A sua provisão já foi liberada. A salvação da sua família já aconteceu, querido. O que eu preciso fazer? Crer. Coloque a mão no seu coração. Quero que você seja bem específico. Não quero que você ore por 10 coisas, senão você vai esquecer. Mas quero que você ore por uma coisa urgente. E eu não quero que você dê uma maneira, eu não quero que você invente um tempo, eu não quero que você invente uma fórmula, eu só quero que você diga assim, na autoridade do nome de Jesus, é esse valor. E esse valor vai me alcançar. Na autoridade do nome de Jesus, é esse concurso, é esse trabalho, é nessa empresa. Eu não sei como Deus vai me colocar lá, mas Ele vai me colocar, eu creio. É a salvação desta pessoa, Senhor. Faça como o Senhor quiser, envie um profeta, envie um anjo. Use o meu cachorro para evangelizar, eu não sei, mas o Senhor prometeu que quer salvar todo mundo, então salva, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós oramos essa noite como igreja. E hoje nós não oramos por fórmulas, por rituais ou por procedimentos. Hoje nós declaramos a liberação de milagres instantâneos aqui. E eu declaro, em nome de Jesus, que o Senhor fará de uma forma que todos terão que dizer, foi Deus. Situações que entraram aqui travadas há semanas, há meses e há anos, estão sendo liberadas diante desse altar agora. Receba o milagre de Deus, receba o milagre de Deus. Receba o milagre de Deus agora em nome de Jesus. E você diz, eu creio. E você diz, o meu milagre chegou essa noite. Vou te contar uma história verídica, aqui da Igreja Embaixada. Isso aconteceu na época da minha conversão. Uma pessoa entrou na igreja e orou por dinheiro. E ele só orou pelo valor. E era um valor considerável. Termina o culto, ele entra no carro, olha no banco, tinha um envelope. Aqueles envelope comprido assim, amarelo, bonito. Ele olha, esse é meu carro mesmo, olha de novo. Abre o envelope cheio de dinheiro. Aí ele pega o envelope e entra na igreja. E ele começa a perguntar, gente, esse dinheiro é de alguém? Pastores, esse dinheiro é de alguém? Esse dinheiro não é meu, alguma coisa aconteceu. Não era de ninguém, querido. Quando ele chega em casa e conta, era exatamente o valor que ele tinha orado. E ele entende algo. Aquilo foi Deus. Como? Não tem ideia. Como? Não sei se materializou, se foi um anjo, se o irmão da igreja deu um jeito de arrombar e botar o envelope e depois trancar. Eu não sei como aconteceu, mas aconteceu. Pastor, isso é possível? Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. E eu encerro com isso, querido. Crê um ato de fé. E o livro de Romanos declara, Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. Fé não é só o que eu penso, fé não é só o que eu acho. O justo viverá pela fé. A minha vida declara a minha fé. Com toda a minha vida, com todo o meu tempo, com todas as minhas forças, com toda a minha saúde, eu declaro se eu acredito em algo ou não. Jesus morreu naquela cruz há 2000 anos atrás para comprar toda a nossa vida. Então aquele que crê, ele crê em tudo. Creio que Deus me salva, creio que Ele me cura. Creio que Ele me prospera, creio que Ele me sustenta. Creio que Ele derrota os meus inimigos.
Creio que Ele cumpre o que Ele promete, é uma fé completa. A mesma fé que me salva é a fé que me cura, é a fé que me liberta. Sei que Deus está tratando com pessoas aqui, querido. O problema é que você está orando para Deus resolver só um pedacinho da sua vida. E o resto, querido? Jesus morreu por tudo. Deus olha para o povo lá no Egito e diz: eu vou tirar todos vocês da escravidão, mas antes, vocês vão comer um cordeiro inteiro. Inteiro. Ninguém sai da escravidão enquanto vocês não comerem tudo. Aquele cordeiro era Cristo. E Cristo tem que ser experimentado por completo, em todas as áreas. Não adianta você escolher uma área da sua vida para você entregar para Cristo. É tudo, meu irmão. Quanto tempo eu tenho que orar, pastor? Olha, minha Bíblia diz assim: orai sem cessar. Isso quer dizer o quê? 24 horas por dia você está conectado com Deus. Entregue toda a sua vida e o seu tempo a Ele.